Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um review desta obra sensacional, Filosofia da Religião, Problemas da Antiguidade aos Tempos Atuais, uma obra da edição Loyola, Edições Loyola, né? Quem são os autores? São vários organizadores, né? O Daniel Ribeiro de Almeida Chacon e Frederico Soares de Almeida. Uma obra, sabe quantas páginas, pessoal? Um pouco mais de 200 e... vamos ver aqui, rápido e objetivo, 226 páginas. Bacana, muito interessante. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Vamos mostrar para você aqui um trechinho do sumário, vamos ler um trechinho da obra, né? Fique comigo até o final do vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anderson, como falei para vocês, estamos aqui nas internet compartilhando conhecimento. Peço a você que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho de notificação para você receber as novidades, dá uma olhadinha na nossa playlist. Tem bastante coisa interessante lá, série de vídeos, né? Teologia para iniciantes, nós temos uma série de vídeos de teologia paulina, teologia pentecostal, prolegômenos, curso de história da teologia, muito legal. E peço a você que compartilhe este vídeo, dê o seu like, faça seus comentários aí para poder engajar o canal, tá certo? Então vamos para um vídeo rápido, objetivo, mostrar para você o sumário, né? Ver se tem algo aqui interessante. Filosofia da religião, vamos ler um trechinho aqui, ó. Não se trata, em primeiro lugar, de pronunciar-se pró ou contra a existência de Deus. O que importa, antes de tudo, é salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Embora se tente com frequência cobrir esta experiência, é o ser humano como tal que não pode sufocar definitivamente a inquietude que provoca a consciência do mistério de sua própria existência. Esse encobrimento sistemático constitui, de fato, a marca dominante de um mundo progressivamente secularizado. Daí, a relevância de todo empreendimento que, agindo contra a corrente, procura pôr em evidência autenticamente a busca de algo mais, que vibra no mais íntimo do coração humano, mais do que qualquer progresso científico ou técnico, mais do que em qualquer desenvolvimento econômico. O que se requer para a realização individual e para a convivência pacífica da humanidade é a compreensão da vida, como um dom acolhido na liberdade, na gratidão e partilhado gratuita e responsavelmente com todos. Tal é, sem dúvida, o objetivo dos estudos que vão agora a público. E aí os organizadores, os caras são professores, obviamente, formados, né? Filosofia, ciência da religião, etc. e tal. Sumário, olha só o sumário interessante. Olha, temos aqui a apresentação. Primeiras palavras. A teologia aristotélica no livro da metafísica. Nisi crederit non intellexitis, a inteligência da fé em Santo Agostinho, legal. O argumento ontológico de Anselmo de Aosta e as objeções de Gaunilo. O mal radical e a graça na filosofia de Kant. A fraude explica Guigar, leitor de Schiller, e o problema da subjetividade religiosa. A religião na obra de Karl Marx, olha, notas para um debate em aberto. Pois é, né? Quando se estuda filosofia, teologia, política, ciências políticas, tem que tocar em Marx, né? Impressionante. Jesus, o único cristão, a polêmica posição de Nietzsche. Nós vamos ler um trecho deste capítulo aqui, ó. Jesus, o único cristão. Nietzsche dizia que o único que era cristão mesmo era Jesus. E aí, o que você acha? Wittgenstein, filósofo, né? E o transcendental, um termo tractatiano para o entendimento do sentido da vida. A ontologia de Paul Tillich e a questão do niilismo, elaborações cristológicas. De outro modo que ser, o Deus de Emmanuel Levinas. A dominação de Deus por meio do mundo do texto na filosofia de Paul Ricoeur. Em torno do vazio, Lajov Zizek e o cristianismo como religião ateia. Olha, caramba. Uma obra aí pesada, hein? Para você que já está avançado nos estudos da teologia, da filosofia da religião, show. Vamos lá. Jesus, o único cristão, a polêmica posição de Nietzsche. Quem é o articulista é o Laurici Wagner Gomes. Diz o seguinte, esse breve texto tem como fio condutor a polêmica afirmação de Nietzsche, apresentada em sua obra O Anticristo, né? Uma obra interessantíssima, eu já li essa obra aqui. Ele demonstra toda a sua acidez e digamos, ressentimento, né, aos cristãos e ao cristianismo em si, né, nessa obra. Em sua obra Anticristo, de que o único cristão morreu na cruz. Como você sabe, o filósofo foi um dos mais radicais críticos do cristianismo, porém nessa obra ele separa a figura de Jesus da história do cristianismo, defendendo que os evangelhos falsificaram a vida e os ensinamentos da Galileia. Com isso, Nietzsche nos instiga a pensar em um cristianismo autêntico e se estaria isento dessa sua radical crítica. O
O filósofo se coloca entre os herdeiros do espírito europeu de milênios, daqueles que foram cristãos implacavelmente retos em seu cristianismo, mas que o superaram e se tornaram seu adversário. Segundo Karl Jasper, a luta de Nietzsche contra o cristianismo segue motivações cristãs. No entanto, como destaca Yves Ledoux, o filósofo só foi reconhecido pelo mundo cristão tardiamente, e isso, segundo o autor, ocorreu devido ao fato de seu pensamento ter sido reduzido a fórmulas violentamente anticristãs, assim como a vinculação de sua filosofia ao nazismo. Os cristãos geralmente associam o pensamento nietzschiano a uma profunda crise espiritual. Alguns acreditam que o filósofo é um dos principais responsáveis por essa crise. Outros acreditam que não é o seu pensamento que a desencadeia, mas sim o que traz elementos para avaliar. A crítica de Nietzsche ao cristianismo contribui também para aqueles que pensavam ser necessária uma renovação do próprio cristianismo. Nesse sentido, o cristão leitor atento de Nietzsche e reconhecedor do diagnóstico da profunda crise que seu pensamento apresenta poderia dar uma resposta contundente a esse cenário, apontando o caráter contrastante da reação cristã ao pensamento nietzschiano, marcado por sistemáticas recusas ou conciliações incondicionais. Ledoux identifica uma evolução na medida em que o ressentimento deixa de ocupar o lugar central da reflexão e dá lugar ao tema da morte de Deus. Seria muito significativo nos alongarmos mais nessa análise da recepção nietzschiana entre os cristãos, mas essa análise foge do escopo do presente trabalho. Nas páginas que se seguem, passaremos por questões centrais da crítica nietzschiana ao cristianismo. Discutiremos sua construção do tipo Jesus e, por fim, reuniremos elementos que nos permitem delinear a posição do filósofo diante do que seria, a seus olhos, o cristianismo autêntico. A morte do Deus cristão. Olha. As reflexões acerca do cristianismo acompanham Nietzsche durante todo o seu itinerário filosófico, mas é no último período de sua produção, que se inicia com Assim Falava Zaratustra, de 1883 a 85, que essas reflexões ganham contornos mais radicais. Em Zaratustra, a morte de Deus se apresenta como um dos temas centrais da narrativa, recebendo um tratamento textual que segue o aforismo 125 de H e a Ciência, 1882, pois também apresenta esse evento como um fato consumado, abordando-o como uma sentença dramática e não especulativamente. Nesse aforismo intitulado O Homem Louco, um insano questiona seu auditório: para onde foi Deus? Ele mesmo responde: nós o matamos, você e eu. Somos todos seus assassinos. Como defende Deleuze, a fórmula Deus está morto realiza a síntese da ideia de Deus com o tempo, com o devir, com a história, com o homem. Sendo assim, não é uma proposição especulativa, mas uma proposição dramática. A proposição dramática por excelência. O insano é aquele que realiza essa síntese, inserindo a ideia de Deus na história. Por isso vivencia dramaticamente sua morte. Isso se coloca como seu assassino. A pergunta central do insano não é sobre a existência ou não de Deus. Não envolve especulações metafísicas, mas sim como a humanidade suportará viver com sua derrocada. Olha, e aí você pode se aprofundar mais ainda nesse tema. Assim como o louco, Zaratustra anuncia a morte de Deus falando à multidão. Porém, esse anúncio é acompanhado de um presente que traz aos homens o além do homem, Übermensch. O além do homem é fruto da superação do homem, entendida como uma resposta positiva à morte de Deus. Algumas pessoas traduzem esse além do homem como super-homem, né? Übermensch, é um termo muito usado por Nietzsche, né? Zaratustra ensina que o além do homem é o sentido da terra, der Sinn Erd, e implora a multidão para se manter fiel à terra e não acreditar nos que falam de esperanças supraterrenas, né? Tá vendo? Todo o seu ataque, né, questões sobrenaturais, a questão da fé, do cristianismo, suas obras tinham este teor, né? Nietzsche. Pois é. E aí você pode parar aí para ler mais trechos, né, se você quiser, da obra. Pare o vídeo aí, vai lendo. Aí tem mais um pedacinho aqui, Jesus e o cristianismo. Ó. Em Genealogia da Moral, de 1887, Nietzsche pensa a história do cristianismo à luz da transvaloração dos valores nobres promovida pelo sacerdote ascético. Conforme nos apresenta o filósofo nessa obra, a história é marcada pelo confronto entre duas classes de aristocratas, os sacerdotes e os guerreiros, que expressam dois modos distintos de valor. Enquanto os últimos valorizam a guerra, os primeiros se configuram como uma espécie de homens de natureza contemplativa, para os quais o combate não é um bom negócio, pois não possuem uma saúde vigorosa. Você pode parar aí para ler mais em detalhe. Certo? É isso aí, pessoal. Eu acho que
para você poder avançar mais nos seus estudos teológicos, filosóficos. É interessante esse tipo de obra aí, ó. Problemas das antiguidades aos tempos atuais, filosofia da religião. Diz para mim se você conhecia, diz para mim se é uma obra que te interessa, se está no seu radar, dê o seu like, compartilhe, torne-se nosso apoiador. Deus te abençoe e até a próxima.